Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria falar sobre esse tema aqui, usando o texto de Mateus, capítulo de número 25, que fala da parábola das 10 virgens lâmpadas que estão se apagando. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Acompanhe comigo, vou ler alguns textos dentro da história da parábola das 10 virgens nesse momento. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do seu esposo. As 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Esse texto para nossa meditação. Na continuidade, sabemos que a história continua e vai até o versículo de número 13 do capítulo 25 de Mateus, mas para a gente dar uma boa ênfase nesse texto aqui agora, vamos observar coisas que são fundamentais e foram importantes e que o descuido das 5 loucas ou das 5 jovens que não eram prudentes fizeram elas terem um grande problema e uma grande decepção. No final, elas não entraram para as bodas, como assim elas estavam convidadas para ir àquele casamento, podemos dizer assim, ou matrimônio, como você desejar. Bem, a história dentro da cultura judaica valia-se de um casamento que durava-se 7 dias. Essa era a tradução judaica na época. A parábola é contada em um período pelo Senhor Jesus muito antigo e muito remoto, que nós entendemos que naquele tempo não havia a eletricidade que acendia as lâmpadas como hoje nós temos em um mundo moderno. Então, o que acontecia naquele período quando as pessoas eram convidadas para ir a determinado casamento? Bem, se o casamento fosse à noite, como de costume sempre é os nossos casamentos e os casamentos de muitas pessoas, o que acontecia? Acontecia que aquelas acompanhantes, que são aqui as 10 virgens, que eram as jovens donzelas que acompanhavam um cortejo, né, ou a preparação do cerimonial dentro, né, do casamento, do casório, das duas pessoas que não aparecem, ou que aparecem somente o noivo, né? A noiva ela é oculta aqui dentro da parábola. Então a gente entende que elas eram especiais e importantíssimas, fundamentais. Elas eram escolhidas porque elas eram puras, separadas, eram virgens, eram jovens donzelas que futuramente também iriam também fazer essa obra, né? O casamento, iriam se casar no futuro, mas eventualmente agora esse era em especial o momento de prestigiar aquela de quem elas foram convidadas, ou aqueles dois, né, que eram os noivos. Porém, a história vai dizer que 5 delas eram pessoas prudentes, pessoas que se preparavam para os imprevistos da vida, se preparavam e estavam preparados para qualquer circunstância. Essa é a diferença dentro da parábola das 10 virgens. As 5 prudentes estavam hábeis e preparadas para um eventual possível, né, acontecimento, uma urgência ou uma necessidade que fosse causada eventualmente devido à espera, como acontece na história contada pelo Senhor Jesus. Houve uma grande espera para que esse casamento fosse realizado. E aquelas que eram prudentes, elas pegaram as suas lâmpadas para a iluminação do ambiente onde ia fazer o casamento. Elas seriam importantes com as suas lâmpadas acesas. Lâmpadas acesas eram uma necessidade para a iluminação do ambiente. Lâmpada apagada não podia participar. Tinha que ter a lâmpada acesa. E as lâmpadas tinham que ter
azeite. O azeite era combustível naquela época, conforme nós entendendo, estudando o registro bíblico e a cultura judaica na época. O azeite era utilizado nas lamparinas para provocar o fogo, a chama, e aí trazer iluminação ao ambiente. Aquelas que sabiam da importância da iluminação do ambiente, que o ambiente não poderia ficar totalmente escuro, e sim trazer claridade para que aquele trabalho fosse feito de uma forma toda especial para aquelas duas pessoas que eram especiais, no caso a noiva e o noivo. Então veja o que acontece. Elas, além de levarem suas lamparinas, essas são as prudentes, elas também decidem também levar uma vasilha com azeite de sobra para uma eventual necessidade que fosse ser causada devido ao curto tempo, aliás, ou o grande tempo, melhor dizendo, desculpa aqui, do casamento. Se ele se prolongasse, elas teriam fogo e chama para a iluminação, e também se a chama começasse a apagar, elas vão repor o azeite, vão fazer a chama aquecer mais alto, como no início, quando elas estavam com a lâmpada acesa, e assim elas vão honrar especialmente aqueles noivos pelo qual elas foram convidadas. Então a história vai dizer que era imprescindível, era importante, era uma necessidade real e visível a chama acesa nas lamparinas. As lamparinas deveriam ter fogo nela e azeite também não poderia faltar. Porém, aquelas que são descuidadas, que dão menos importância quando é convidada para algo importante e algo realmente valioso, honroso, que é uma pessoa ser convidada para um casamento, é algo muito honroso e respeitoso, principalmente da parte dos noivos que honram aquela pessoa e o chamam e o convidam para participar, né, daquela festa especial que será memorável e ficará na lembrança de todos. Veja o que acontece. Aquelas prudentes, elas tomam suas lâmpadas, elas sabem da necessidade que tem que haver iluminação e elas levam fogo e acendem o fogo. Só que elas não levam uma vasilha com um azeite reserva para a reposição e para também manter a chama acesa. No que diz respeito a honrar os noivos, elas deveriam estar ali, representando e com uma representatividade marcante, porque elas eram pessoas também que os olhares das outras pessoas estavam fintos nelas e de forma nenhuma elas podiam agir de forma vergonhosa. Mas naquele dia, veja o que aconteceu. O casamento demorou e por ocasião a história contada por Jesus diz que o noivo demorou. E o cortejo demorou a se fazer. E foi algo tão demorado, mas tão demorado, que ao longo do tempo ninguém aguentou e a noite foi chegando e o sono foi batendo e todas adormecem. Todas sentem sono. Eu queria falar sobre a importância dessa verdade dentro da parábola, que você pode até também sentir sono. Como cristão, você pode até dormir como os outros dormem. Só que você não pode dormir o sono da indolência. Você não pode ficar como alguém que não dá mais importância à vinda do Mestre, do Senhor Jesus. E quando eu me refiro sobre isso, eu refiro-me ao arrebatamento da igreja. Nós deveremos manter as nossas lâmpadas acesas para honrar aquele pelo qual nos convidou, que é o Senhor Jesus. E ele fez a promessa: um dia eu venho buscar vocês e vos levarei para que onde eu esteja, estejais vós também. O momento do casamento é um momento, fator essencial, um momento especial, magnífico, fantástico, em que você e eu devemos estar ali, marcando presença e com postura e com uma apresentação muito bonita, posso dizer assim, que vai fazer com a consciência também a prudência está dentro de mim e você. E aí eu me refiro ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que o temor do Senhor deve partilhar daquela pessoa que tem a esperança viva de encontrar Jesus um dia nos céus e nas nuvens. Então a gente vai ver que
quando a parábola ela continua, de repente, em um momento não esperado, em um momento em que o casamento geralmente não estava marcado, ele acontece em um momento que ninguém esperava, à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. E todas que estavam dormindo levantaram e despertaram logo, né? Algumas ainda sonolentas, mas elas procuram rapidamente suas lâmpadas e elas sabem que a importância de a iluminação do lugar é importante, e aquelas que eram prudentes vão e correm para suas vasilhas, com certeza sabiam que tinham reserva, e elas veem as lâmpadas delas se apagando. E aí ela diz assim, lâmpada apagando é vergonhoso, lâmpada apagando, a gente vai passar constrangimento, lâmpada apagando, a gente não vai ser aquelas pessoas que vão transmitir honradez, dignidade ao convite dos noivos. Então, vamos acender as lâmpadas. Mas o que dizer daquelas que não ligaram e não tiveram a importância e não se preocuparam na representação de um ato tão especial e tão honroso que era o casamento? As loucas não levaram vasilhas, nem levaram azeite reserva. E o desespero tomou conta delas, se instaurou quando elas viram as prudentes reporem o azeite, manterem a chama acesa, estarem preparadíssimas para encontrar e para ir ao grande cortejo nupcial. E agora, o que elas fariam? Então, a princípio, o desespero tomou conta e elas fizeram assim, ó: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O fogo que há nelas não é mais a chama alta que havia outrora, quando nós estávamos esperando que o noivo viria naquele horário. Então, o atrasar fez que o azeite fosse queimado de uma forma rápida, e as lâmpadas estavam com o fogo a se extinguir. E agora, o que fazer quando as lâmpadas estão se apagando? É dentro dessa mensagem que eu queria fazer um alerta para cada um de nós que somos cristãos, que buscamos a presença de Deus e que estamos no exercício da perseverança e com a nossa fé abalizada para um dia encontrarmos o Senhor nos ares. E se você deixar a lâmpada se apagar? E se o imprevisto ou os improvisos do mundo, a bebedice, a glutanoria, o egoísmo, a religiosidade, o relativismo e todas as outras coisas entrarem na sua vida e você deixar, por descuido da vida, a sua lâmpada começar a se apagar? E se você começar a descrer e deixar a incredulidade tomar conta do seu coração e a descrer na promessa da vinda do grande rei? E agora? Lâmpadas que estão se extinguindo, lâmpadas que estão se apagando, quando o amor à palavra é trocado por coisas banais do mundo, quando a oração toma o lugar de coisas materiais, quando você não tem tempo mais para Deus, para buscar a Deus, para orar ao Senhor, para fazer o seu trabalho, para anunciar o reino de Deus, quando tudo na sua vida agora, a prioridade são suas coisas, é a sua vida e os bens materiais que Deus lhe deu. E agora? Será que a sua lâmpada não está com o azeite no final? Será que o azeite ainda existe dentro da sua lâmpada? Será que você está pronto a ouvir o som da última trombeta? Eu faço essa pergunta a você. Responda para você mesmo. O quanto vale a gente estar apercebido à vinda do Mestre? Olha, Jesus citou uma grande verdade que deixa a gente com medo. E eu confesso, quando eu leio a Bíblia, eu fico com medo. Ele diz assim, olha: porque o Filho do Homem há de vir uma hora em que nós não pensamos. A hora em que não pensais, é essa hora que ele virá. Você imagina? Quando nós não estivermos pensando, quando o nosso pensamento não for Jesus, em um momento de improviso, em um momento inesperado, o rápido, a partida daqui, o chamado para aqueles que estão apercebidos concernente e tem azeite e tem fogo aceso. O fogo
representa a presença do Espírito Santo na vida do crente. O crente de maneira nenhuma pode deixar o Espírito Santo sair da sua vida ou ser um fogo, não é, em extinção. De maneira nenhuma. Paulo faz essa grande verdade aos irmãos em Tessalônica, falando assim, olha, não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito arde dentro de vocês como um fogo. Vocês devem mantê-lo aceso, porque isso se faz necessário, porque a transformação no corpo celestial será uma obra poderosa do Espírito Santo na vida de cada seguidor de Jesus. Que você medite nisso, que você possa crer nisso, que você possa confiar nisso. Essa é a mensagem. Não deixa o fogo se apagar da sua lamparina. Tá certo? Quando as lâmpadas estão se apagando, o que fazer? Voltar a ler a Bíblia, voltar a orar, voltar a jejuar, despertar. Desperta o dom que há em ti e faz a obra que o Senhor chamou para você fazer. Levanta desse sofá, sai dessa cama, vai para o joelho, vai para a oração, vai buscar ao Senhor Jesus, vai se encher do Espírito Santo, vai para a consagração, vai para a vigília, vai continuar colocando os olhos na palavra e meditando nela, porque ela é o combustível, que é o azeite, que vai manter a tua, a minha lâmpada acesa para a glória de Deus. Cuidado, muito cuidado. Se as lâmpadas apagarem, o que será de mim e de você? Que Deus abençoe você, que Deus ajude você, Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. No final, para concluir a história, o noivo chegou e só 5 que estavam preparadas e honradas, né, e honrosas ao cuidado daquilo que tinham sido convidadas, entraram para o casamento. E aquelas 5 jovens loucas foram reprovadas e não participaram da grande festa. Não queira você ficar de fora da festa celestial.